Fala, povo doido, Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, desenho, Denis o Pimentinha. Povo doido, Denis o Pimentinha literalmente fazia parte da programação do SBT ali nos anos 90. O desenho já foi exibido de manhã, de tarde, na hora do almoço, no fim de tarde e até aos finais de semana. Ele era praticamente parte da programação fixa do SBT. Mas vocês sabiam que esse desenho teve 4 dublagens diferentes? Não. Não? Então vem com a gente. Ah, vamos nessa! Mas antes de começar eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Segue a gente nas nossas redes sociais também, preguiçoso! E agora, Dedé, seu senhor Wilson da edição, haha, solta a vinheta. Denis o Pimentinha é um desenho norte-americano produzido entre 1986 e 1988 pela DIC Entertainment. E ele foi baseado numas tirinhas de jornal de um cara chamado Hank Ketchum. Aqui no Brasil, o Denis foi exibido pelo SBT. Ele começou a ser exibido em 1987 e parou de ser exibido, meu jovem, em 2005. Só que aí, lá em 2018, o Bom Dia e Companhia trouxe o Denis o Pimentinha de volta. Só que, infelizmente, ele ficou só 3 meses no ar e aí depois o SBT parou de exibir. O desenho teve 2 temporadas, com um total de 78 episódios e cada episódio durava ali mais ou menos uns 10 minutinhos cada. Então bora conhecer um pouquinho dos personagens do desenho. O primeiro, e óbvio, é o Denis, né? O Denis, ele chama Denis Mitchell, ele é um garoto que usa um macacão vermelho. E assim, ele apesar de ser uma peste em forma de guri, ele não faz as coisas por maldade. Ele é como se fosse um imã, assim, de coisa pra dar errado, entendeu? É uma criança bomba de confusão. Nós temos também o Henry e a Alice Mitchell, que são os coitados, que são os pais do Denis. Eles são 2 pais normais e eles vivem passando vergonha com as coisas que o Denis apronta. Mas lembrando também que eles são uns pais bem frouxos, porque esse menino pinta e borda. Nós temos também o Sr. George Wilson, e aqui um parênteses, ele é meu personagem favorito. Por quê? Ele é um senhor idoso que é vizinho do Denis. E ele é o alvo de tudo que o Denis apronta. Então tudo sobra pro Sr. Wilson. E tem um detalhe, o Sr. Wilson ele odeia o Denis, porque assim, o moleque só apronta com ele. Mas o Denis considera o Sr. Wilson o melhor amigo dele. Se liga na brisa dessa criança. Nós temos também a senhora Martha Wilson, que é a esposa do Sr. Wilson. Só que ao contrário do marido, a Martha Wilson, ela considera o Denis como se fosse neto dela. Ela é super gentil com o menino e super paciente, coisa que o marido não é. E aí a gente tem a gangue do Denis, que são os amigos ali da idade dele. O primeiro é o Juca. O Juca é um menino medroso e super tímido, e ele sim, na verdade, é o melhor amigo do Denis. O Denis vive aprontando e o Juca, ele acaba aprontando junto e ele acaba se ferrando mais do que o próprio Denis. A gente tem também a Margarida. E a Margarida é o seguinte, ela é uma menina muito estranha, e ela vive uma relação de amor e ódio com o Denis. Ela ama o Denis, mas tem hora que ela odeia o Denis. E o Denis despreza ela, porque ela é insuportável. A gente também tem o Cícero. O Cícero é tipo o gênio da turma. Ele acaba inventando uns negócios ali e é claro que o Denis usa essas invenções pra causar discórdia. Porque esse menino é isso. Como toda criança, inclusive. Nessa gangue de crianças bagunceiras, a gente ainda tem o Tommy, a Dina e o Jay, que são outras crianças que são amigos ali do Denis e aparecem de vez em quando. A gente tem o Rufus. O Rufus é o cachorro de estimação do Denis que tá com ele em todas essas pataquadas que esse menino apronta. Mas o Rufus é bonzinho. E por último, e não menos importante, nós temos o Willy, que é o sapinho de estimação do Denis. E agora que foi todo mundo apresentado pra vocês, bora falar das 4 dublagens diferentes que esse desenho teve ao longo dos anos. A primeira dublagem aconteceu no extinto Estúdio Herbert Richards. O Espião. Versão brasileira Herbert Richards. E aí foram dublados lá na Herbert Richards em 2 lotes.
O primeiro lote aconteceu ali no final dos anos 80, onde eles dublaram alguns episódios, e o segundo lote foi no começo dos anos 90. Vale lembrar que essa é a dublagem mais exibida pelo SBT e, consequentemente, aquela que a gente lembra. São as vozes marcantes desse desenho. E é essa dublagem que traduziu o nome de alguns personagens. Por exemplo, o Juca, na verdade, chama Joey. O Cícero chama PB alguma coisa, eu não lembro muito bem, mas é PB... Acho que é Copper, Caper, não sei. É um nome horroroso, Cícero é melhor. A Margarida é a Margaret. Então a Herbert Richards, ela traduziu o nome desses personagens. E é o nome que a gente usa e conhece até hoje. Só que é aí que começou a bagunça. Por quê? No final da década de 90, alguns episódios da primeira temporada do desenho não tinham sido dublados. E nem a segunda temporada. Aí um outro estúdio de dublagem chamado Parisi Video resolveu pegar esses episódios para dublar. Só que o que aconteceu? Eles mudaram todo o elenco, todas as vozes do desenho foram mudadas. Eles mantiveram as traduções dos nomes feitas lá pela Herbert Richards, mas mudou a voz de todo mundo. A terceira e a quarta dublagem foram feitas quando eles resolveram vender os VHS, as fitas de vídeo, aqui no Brasil do desenho Denis o Pimentinha. Então aí, o que acontece? O primeiro lote de fitas de vídeo, especialmente na segunda temporada, foi dublado aqui em São Paulo no estúdio BKS. E aí o que aconteceu? Mudou-se novamente as vozes desses personagens. Lembrando que esse primeiro lote de fitas VHS fazia parte da coleção Mundo Mágico. E aí, quando eles resolveram fazer um segundo lote de fitas VHS, a dublagem mudou de novo, ou seja, era a quarta vez que dubladores diferentes davam vozes ao mesmo desenho. Essa quarta e última dublagem foi feita nos estúdios da Dubla Video e os VHS foram distribuídos pela Flash Star Home Video, a mesma que distribuía Cavaleiros do Zodíaco. Guerra de Gorila. Versão brasileira Dubla Video, São Paulo. Uma observação rápida, povo doido, é que nessa quarta e última dublagem, eles deram voz ao Rufus, cachorro do Denis. Então nessa última dublagem, o Rufus falava, só que isso não acontecia na versão original. Ele era simplesmente um cachorro. Mas a Dubla Video falou, vamos pôr voz nesse cachorro aqui, por que não, né? Já é a quarta dublagem, tá tudo cagado, vamos fazer o cachorro falar. Olha que beleza, hein? Os anos 90 era isso, era loucura, era delírio, era autoria. Uma bosta. Nossa, que bosta! Bom, vamos citar aqui agora os dubladores que fizeram as vozes de alguns personagens nos 4 estúdios que a gente citou anteriormente. Então vamos lá. O Denis. Lá na Herbert Richards, quem fez a voz dele foi o Cleonir dos Santos. Puxa, desculpe, seu Wilson. Se tivesse sentado aqui atrás, não teria lhe atingido. Na Parisi Video, foi o Tata Guarnieri, o mesmo que dá voz ao Siegfried dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, te peguei. Ei, senhor Wilson, tenho boas notícias. Peguei o Rufus. Na BKS, era o Orlando Vigiani, aquele que fez a voz do Ryu no Street Fighter. Obrigada pelo almoço, tia Evelyn. Mãe, me dá algumas moedinhas. A gente pode encontrar um videogame por aí. E pra finalizar na Dubla Video foi o Sérgio Rufino, o Doug, do desenho que passava lá na Cultura. Não tenha medo, Joey, é só uma roupa de gorila. Isso me deu uma ótima ideia. Já o seu George Wilson, a primeira voz na Herbert Richards foi do André Luiz Chapéu. Na própria Herbert Richards, houve uma segunda voz do Sr. Wilson, que quem fez foi o Paulo Flores, o Mufasa do Rei Leão. Sim, eu vou sentir muitas saudades do Denis, mas que tranquilidade que eu vou ter. Na Parisi Video foi o João Ângelo. Oh, que beleza! Eu vou ficar olhando o navio partir. Na BKS foi o Mário Jorge Montini. E na Dubla Video foi o César Leitão. 5 dubladores pro Sr. Wilson.
Este é o meu almoço. Agora, se me der licença, eu vou pegar outro gato. O Henry Mitchell, que inclusive na primeira dublagem da Herbert Richards foi traduzido como Henrique Mitchell, quem fez a primeira voz dele foi o Marcos Miranda, e a segunda voz dele na Herbert Richards foi o José Santana. Puxa, Sr. Wilson, obrigado por ser tão compreensivo, ficando preso no trem e tudo mais. Na Paris Video foi o Walter Breda, a voz do primeiro mestre do santuário lá na dublagem da Gota Mágica de Cavaleiros do Zodíaco, que a gente tá sorteando. Ah, claro. Nós trouxemos o Juca e a Margarete pra manter o Denis fora do seu... Bem, pra fazer companhia pra ele. Na BKS foi o Renato Márcio. No caminho de casa eu vi a Marta passar com um gorila no carro. E na dubla vídeo foi o Tata Guarnieri. Lembrando que o Tata Guarnieri já tinha feito a voz lá do Denis na Paris Video. Só que aqui ele fazia do pai do Denis. Muito bem, senhor. Boa sorte. Quero ver como vai nos tirar daqui, As vozes da Alice Mitchell na Herbert Richards foi a Elsa Martins. Não, Denis, eu seguro. É uma torta que eu fiz pra vovó, é de morango com chantilly. Na Paris Video, a Isabel de Sá. Agora lembre-se, Denis, é uma grande honra ser convidado para jantar na mesa do capitão. Então, eu quero que você se comporte muito bem. Na BKS, a Patrícia Scalvi. Ela disse que nos encontraria no saguão. Mas onde é tão grande? E na dubla vídeo, a Marilise Tartarini. Você só vai passar um dia com o vovô Johnson. Tem certeza que vai precisar de todas essas coisas? A senhora Martha Wilson, na Herbert Richards, a primeira voz foi da Dolores Machado. A segunda voz, eu não consegui achar quem era. Então eu vou chamar de dubladora misteriosa. Divirta-se, meu amiguinho Denis, e não se esqueça de dar lembranças à sua avó por mim. Na Paris Video foi a Roseli Gonçalves. Oh, ele não é mesmo uma gracinha, George? Que tal eu fazer uns biscoitinhos pra nós? Na BKS e na dubla vídeo foi a Isaura Gomes. Só que ainda na dubla vídeo ela foi substituída pela Helena Samara. Sou eu mesma, a velha senhora Wilson. O Sr. Wilson e eu vamos a uma festa à fantasia. O Juca, lá na Herbert Richards, a primeira voz foi da Maria da Penha. Era muito comum, inclusive, mulheres dublando crianças lá nos anos 80 e 90. Na Herbert Richards, a segunda voz do Juca era do Robson Richards. Olha aí, é parente do Herbert Richards, hein? Nossa, que bosta. Denis, onde é que tá a minha bola, hein? Eu vou querer a minha bola. Na Paris Video foi a Jussara Marques. Nossa, Denis, você sabe de tudo. Na BKS, o Sérgio Rufino. Ó, o Doug aí de novo, hein? Pra gente poder entrar naquela festa e devolver a fantasia pro senhor Wilson. E na dubla vídeo, a Leida Figueroa. É uma torta recém-assada. A Margarida, na Herbert Richards, a primeira voz foi da Marisa Leal, que se eu não me engano é a Ariel, da Pequena Sereia. E ainda na Herbert Richards, quem fez a Margarida, quem fez a segunda voz dela foi a Fernanda Crispim. Olha, a Juju voltou a ser uma boneca comum. Na Paris Video foi a Maralise Tartarini. Denis, por favor, quer parar com esse jogo estúpido e arrumar as malas? Na BKS, a Neuza Azevedo. E na dubla vídeo, a Letícia Quinto, a nossa eterna Saori. Saori! De Cavaleiros do Zodíaco. Eu só vim dizer que o pai do Bibi está procurando por ele. O Cícero, na Herbert Richards, primeira voz, foi o Mário Jorge Andrade. E a segunda voz na Herbert foi a Ana Lúcia Menezes. O que o Juca está querendo dizer é a nossa sincera alegria pela oportunidade que nos proporciona de visitar a divisão especial de sua companhia. Na Paris Video eu não achei quem foi o dublador, então vai ser Dublador Misterioso Parte 2. Devido ao sincronizador eletromagnético de redução da matéria, faz os objetos ficarem com 1/10 do tamanho normal. Na BKS foi o Tata Guarnieri, de novo. Olha, e se o senhor Wilson não souber que ela foi? Vem cá, Denis, eu tive uma ideia. E na dubla vídeo, Fátima Noia. Olha esse sobrenome, Dedé. Devido ao sincronizador de redução de massa eletromagnética, ela reduz objetos a 1/10 do tamanho normal. E pra finalizar, a Gina, que na Herbert Richards a primeira voz foi da Miriam Teresa, a segunda voz na Herbert foi da Silvia Salusti. Isso é realmente interessante, Sr. Mitchell, mas o que aqueles cientistas estão fazendo ao Denis? Na Paris, a Priscila Concepcion. Denis, isso não foi
legal. Você gostaria de beijar um sapo? Na BKS, a Cecília Lemes. Puxa, que lagosta grande e feia. E na dubla vídeo, a primeira voz foi da Fátima Noia. Ah, Bob Marley. E na dubla vídeo, a segunda voz foi da Márcia Regina. E tem peso de torta, mas certamente não está cheirando como uma torta. Então, povo doido, como vocês puderam ver, vários dubladores fizeram vozes diferentes em estúdios diferentes nas 4 dublagens desse desenho. Ou seja, às vezes você ouvia a voz do pai do Dennis no próprio Dennis, dependendo da versão em que você viu o desenho. Olha essa zona. Só que aí, em 1993, foi criado um outro desenho chamado As Novas Aventuras de Dennis o Pimentinha e também o filme de Dennis o Pimentinha. E lá em 1998 foi feito um outro filme, mas esse é assunto para outro vídeo. Vocês lembram desse desenho? Qual é a dublagem que mais marcou vocês? A que mais me marcou foi a primeira, da Herbert Richards, porque o SBT exibia muito essa dublagem. E é a melhor! Fique bem claro aqui a minha opinião. Vocês assistiram o outro desenho e os filmes do Dennis? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Ó, delinquente, venho lembrar que a gente ainda tá sorteando a fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica da Manchete, aquela lá feita na Gota Mágica, do episódio 1 ao episódio 114. Mas, todavia, contudo, nós só vamos sortear estes episódios quando o canal chegar a 1000 inscritos. Então ajuda, gente! Faz todo mundo se inscrever. Eu não vou falar da lojinha porque vocês não compram. Mão de vaca! É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre as 4 dublagens diferentes de Dennis o Pimentinha. E, pô, se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita, preguiçoso, e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!